A casa estava em silêncio, daquele tipo que incomoda. Nem o barulho da rua parecia chegar até ali. Era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos só para testemunhar o que estava acontecendo. Ana segurava o bebê no colo, o rosto suado, o olhar perdido, o coração tentando entender o que acabara de ouvir. Marcos estava de pé com o olhar baixo, as mãos nos bolsos e uma mala pequena encostada na parede. Ele não gritou, não explicou muito. Só disse que não dava mais, que não conseguia ser pai, que precisava de um tempo. Um tempo que, na prática, significava ir embora. O relógio da sala marcava 7h23 da noite. O jantar esfriava na mesa. Ana sentia o cheiro do arroz, do feijão e da carne que ela tinha preparado como fazia antes, como se cozinhar ainda pudesse segurar o que estava se desmanchando. Mas nada segurava. Marcos atravessou a sala devagar, deixou a chave sobre o balcão e foi embora sem olhar para trás. O som da porta batendo ecoou por dentro dela como um tiro abafado. E foi assim que começou o silêncio. O tipo de silêncio que não é falta de som, é falta de presença. Nos dias seguintes, Ana se arrastava. Acordava com o bebê chorando, mas demorava alguns segundos para lembrar onde estava, quem era, o que tinha acontecido. A cama parecia grande demais. A pia acumulava louça, a roupa molhada no varal secava devagar. Ela fazia tudo no automático, trocava fraldas, dava banho, tentava comer alguma coisa. Quando o bebê dormia, ela ficava olhando para o teto, tentando entender onde foi que perdeu o controle da própria vida. Tudo parecia um borrão. Marcos, do outro lado da cidade, fingia normalidade. Alugou um quarto num apartamento pequeno, encheu a geladeira de cerveja e comprou uma TV nova. Tentava convencer a si mesmo de que tinha feito o certo. Dizia mentalmente que era muito novo, que não queria errar, que o amor não sustentava tudo. Mas à noite, quando deitava, o silêncio era pior do que o de Ana. Ele tentava preencher com música, com barulho, com distrações. Mas nada preenchia. Era como se tivesse deixado um pedaço dele naquele apartamento, e esse pedaço gritava o nome do filho cada vez que ele tentava dormir. O tempo começou a passar diferente para os dois. Para Ana, os dias pareciam longos demais. Para Marcos, pareciam todos iguais. Ela contava cada mamada, cada troca, cada febre, cada pequena vitória. Ele contava dias de folga, horas de sono, copos vazios. Enquanto ela aprendia a ser mãe, ele tentava esquecer que era pai. Com o tempo, Ana começou a se reerguer aos poucos. Aprendeu que chorar todo dia não resolvia, mas colocar o corpo para funcionar ajudava. Começou a vender doces caseiros para a vizinhança, aprendeu a divulgar pelo celular e fez das encomendas o novo trabalho. De manhã amassava massa com uma mão e embalava o bebê com a outra. A rotina era dura, mas era real, e dentro dela havia uma semente de orgulho nascendo. Cada doce vendido era uma prova de que ela não dependia mais de ninguém para sobreviver. Mas apesar da força, existiam noites em que o peito pesava. O bebê dormia e ela ficava ali sentada, olhando para o berço, lembrando de quando tudo era diferente. Às vezes, imaginava o que Marcos estava fazendo, se pensava neles, se arrependia. Outras vezes, desejava só que ele sumisse de vez, porque lembrar do rosto dele ainda doía. Era uma mistura confusa de raiva, saudade e desapego tentando nascer. Marcos, por sua vez, começou a sentir um incômodo que crescia. No início era só um pensamento rápido, um flash. Depois virou uma presença constante. Ele via pais na rua segurando crianças e sentia algo apertar o peito. Tentava disfarçar, mas toda vez que via um bebê lembrava do filho. E junto com a lembrança vinha a culpa, que ele empurrava para longe, como quem empurra um peso invisível. Mas o peso voltava, sempre. Certa noite ele sonhou. Sonhou com o bebê. Sonhou que a criança o olhava nos olhos, estendia a mão e depois virava as costas. Acordou suando, com o coração disparado, e pela primeira vez pensou em mandar mensagem para Ana. Mas o orgulho foi mais forte. Ele deixou o celular de lado e fingiu que nada aconteceu. Hannah seguiu vivendo um dia de cada vez. Quando o bebê fez 6 meses, ela conseguiu um contrato pequeno para vender seus doces em uma padaria local.
Foi a primeira vez em muito tempo que ela sentiu esperança real. Ligou para a mãe chorando, dizendo que finalmente as coisas estavam melhorando. Era pouco, mas era dela. E essa sensação de conquista a manteve firme. Com o tempo, o bebê começou a balbuciar, a rir, a tentar andar. Ana registrava tudo no celular, como se cada novo movimento fosse um troféu. Não porque queria mostrar para alguém, mas porque era uma forma de lembrar a si mesma que estava conseguindo. Ela sobreviveu aos dias mais difíceis, e por mais que ainda doesse, já não dependia de Marcos para nada. Enquanto isso, ele tentava seguir a vida. Conheceu outras pessoas, mudou de trabalho, mudou de rotina, mas nada preenchia. A sensação de vazio se transformou em vergonha, e a vergonha virou saudade. Ele sabia que não podia voltar como se nada tivesse acontecido, mas também sabia que não conseguiria seguir fingindo que não tinha deixado um pedaço da própria história para trás. Um domingo à tarde, sem planejar, ele passou em frente ao prédio onde moravam. Não desceu, só ficou parado no carro, olhando a fachada. A janela estava aberta e ele reconheceu o varal de roupas pequenas. Ficou ali por minutos com o motor ligado, o rádio mudo, o peito pesado. Quis subir, mas não teve coragem. A imagem daquela janela ficou presa na cabeça dele por dias. Naquela noite, Ana percebeu que estava diferente. Pela primeira vez, não pensou em Marcos antes de dormir. Pensou nela, no futuro, no que queria construir. Era uma sensação nova, de liberdade misturada com cansaço. E quando o bebê acordou chorando, ela o pegou no colo e sussurrou baixinho que estava tudo bem. Pela primeira vez, ela acreditou nisso de verdade. Mas a vida, do jeito que é, não deixa ninguém quieto por muito tempo. Algumas semanas depois, o bebê ficou doente. Uma febre alta, sem explicação. Ana correu para o hospital desesperada, segurando o filho no colo, o corpo tremendo de medo. Ficou na emergência por horas, sozinha. Sem ninguém para revezar, sem ninguém para apoiar. No meio daquela madrugada, ela chorou em silêncio na cadeira de plástico. Não por fraqueza, mas por exaustão. Por ter que ser tudo sozinha. Quando o médico disse que o menino ficaria bem, ela sentiu um alívio tão grande que mal conseguia respirar. Voltou para casa no fim da manhã com o bebê dormindo no colo e desabou no sofá. Era como se o corpo tivesse guardado todo o peso das últimas semanas, só para soltar naquele momento. Naquele mesmo dia, Marcos recebeu uma ligação da mãe de Ana, que ainda mantinha o contato com ele. Ela contou, em tom seco, o que tinha acontecido. Disse que o menino estava melhor, mas que Ana estava no limite. Ele ficou em silêncio por um tempo. E pela primeira vez desde que foi embora, sentiu medo de verdade. Foi aí que algo dentro dele quebrou. Marcos ficou a madrugada inteira acordado, andando de um lado para o outro no quarto pequeno. Aquela ligação tinha mexido com algo que ele vinha tentando enterrar há meses. Era como se, de repente, o tempo tivesse cobrado o preço da covardia. Ele pensou em tudo o que aconteceu, em cada momento em que escolheu virar as costas, em todas as vezes que poderia ter voltado e não voltou. Sentiu vergonha, medo e uma tristeza que não sabia como colocar para fora. Pela primeira vez ele se perguntou o que o filho acharia dele quando crescesse. A resposta veio como um soco. Nada bom. De manhã ele saiu sem destino. Andou pelas ruas, olhou famílias, crianças, pessoas empurrando carrinhos. Tudo parecia esfregar na cara dele o que ele não teve coragem de ser. Voltou para casa decidido a fazer algo, mas não sabia como. Abriu o celular, ficou olhando o número de Ana na tela por longos minutos. Escreveu uma mensagem e apagou. Escreveu outra e apagou de novo. Até que, quase sem pensar, digitou "Como ele está?". Ana viu a mensagem enquanto lavava a louça. Parou por um segundo, o coração acelerou. Fazia meses que não ouvia nada dele. Respirou fundo, limpou as mãos e respondeu. Melhor, teve febre, mas já passou. Marcos leu e ficou olhando a tela sem saber o que responder. Queria dizer 1000 coisas, mas nenhuma parecia certa. Depois de alguns minutos, mandou. Posso ver ele um dia desses? Ana demorou. Pensou em ignorar. Pensou em dizer não, mas algo dentro dela disse para deixar. Talvez o menino precisasse conhecer o pai, mesmo que fosse por pouco tempo. Escreveu. Pode. Domingo na praça, às 4. No dia marcado.
Ana chegou alguns minutos antes. O bebê, agora com 1 ano e alguns meses, estava inquieto, brincando com uma garrafinha plástica. O coração dela batia rápido, mas ela mantinha o rosto firme. Quando viu Marcos vindo de longe, sentiu um nó na garganta. Ele estava diferente, mais magro, mais calado, com o olhar cansado. Parou a alguns passos dela, sem saber o que fazer com as mãos. Ana apenas o olhou e disse com voz neutra: "Ele está aí." Marcos se aproximou devagar. O menino o olhou curioso, como quem tenta reconhecer algo. Marcos ajoelhou, estendeu a mão e o pequeno segurou-o por instinto. Foi rápido, simples, mas aquele toque desarmou tudo. Ana desviou o olhar para não deixar as lágrimas caírem. Marcos sentiu o chão desaparecer. Era o primeiro contato com o filho, e era como se o tempo parasse. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio. O menino brincava com uma folha, e Marcos o observava como se estivesse vendo o próprio coração fora do corpo. Ana, por outro lado, não sabia o que sentir. Uma parte dela queria mandar ele embora, outra parte queria que ele ficasse. O que ela mais queria era paz. Depois daquele dia, ele começou a aparecer de vez em quando. No início, sem avisar. Depois, com horário combinado. Trazia brinquedos, fraldas, frutas. Não falava muito, mas ficava. Observava, ajudava, aprendia. E Ana, ainda desconfiada, deixava. Não acreditava em promessas, só em atitudes. E aos poucos as atitudes começaram a aparecer. Mas o passado não se apaga fácil. Havia dias em que ela se irritava com qualquer coisa. Dias em que ele tentava fazer certo, mas errava no jeito. Os dois ainda eram feridos tentando criar algo saudável. Às vezes, brigavam com o silêncio. Outras, com olhares. Mesmo assim, o menino sempre trazia leveza. Era ele quem lembrava, sem saber, que havia algo maior que o orgulho dos dois. Marcos começou a mudar de verdade, quando percebeu que a presença dele fazia diferença. Quando o menino ria quando ele chegava. Quando chorava menos, quando ele o pegava no colo. Ele entendeu que paternidade não era uma ideia, era presença. E que presença não era só estar, era se importar. Ana, por outro lado, começou a se permitir respirar. Já não acordava com raiva. Começou a sentir que, mesmo depois de tudo, poderia existir um novo tipo de equilíbrio. Não com ele, com a vida. Um dia o menino caiu e se machucou. Foi só um arranhão. Mas Ana entrou em pânico. Marcos estava lá e segurou firme, acalmando os dois. Foi nesse momento que ela percebeu que talvez ele realmente estivesse tentando, que talvez dessa vez ele não fosse fugir. Os meses foram passando e o improvável aconteceu. Eles aprenderam a conviver, não como casal, mas como pais. Com respeito, com distância, com maturidade. Ana seguiu focada no trabalho, ampliou os pedidos, conseguiu um contrato fixo. Marcos arrumou um emprego estável. Começou a pagar a pensão em dia, frequentar as consultas do filho. Era um começo simples, mas real. Às vezes ele olhava para ela com culpa no olhar. Queria pedir perdão, mas não sabia como. Ela sabia disso, mas não cobrava. O tempo estava fazendo o que as palavras não conseguiam. 1 ano depois, o menino já andava e falava. Chamava o pai, ria, corria. E no meio disso tudo, Marcos entendeu que ser pai era o melhor e o mais difícil papel da vida. Entendeu que coragem não é não ter medo, é ficar mesmo com medo. Hannah também mudou. Deixou de ser a mulher que esperava, virou a mulher que decide. E foi nessa nova versão dela que o perdão encontrou espaço. Não o perdão romântico, mas o perdão que liberta. Ela sabia que nada seria como antes, e isso já bastava. Um dia, no aniversário de 2 anos do menino, fizeram uma festinha pequena. Alguns vizinhos, um bolo simples, balões baratos. Mas havia alegria no ar. Marcos chegou com o presente nas mãos e o coração cheio de emoção. Quando o filho soprou a vela e riu alto, os dois se olharam por um instante. Não como quem revive o passado, mas como quem reconhece o quanto caminhou desde lá. A festa acabou, as pessoas foram embora, e Ana ficou arrumando as coisas. Marcos se aproximou, pegou um prato e começou a ajudar, em silêncio. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Ela olhou para ele e, sem precisar dizer nada, soube. Ele não era mais o mesmo homem que foi embora. E naquele momento,
Ela percebeu que o passado já não doía. Era só uma lembrança distante de quem ela precisou ser para chegar até ali. Nos meses seguintes, a vida entrou num ritmo novo. Não havia mais culpa, só responsabilidade. Não havia mais raiva, só maturidade. Ana e Marcos aprenderam a ser uma equipe pelo filho, e isso era o suficiente. Hoje, quando ela olha para trás, não vê tragédia, vê transformação. E Marcos, quando segura o filho no colo, entende que o amor mais puro da vida não nasceu quando ele achou que estava pronto. Nasceu no dia em que ele decidiu não fugir mais.